Áudio virtual. Então, deixa eu colocar aqui embaixo só para não atrapalhar muito. Então, vamos lá. Então, vamos passar tentar me lembrar todas as etapas que a gente faz lá na prontificação. Vou tentar seguir uma sequência do que a gente faz. Tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer na prontificação para começar os trabalhos é a questão da visita, né? A gente que faz o cadastro da visita. É uma coisa relativamente simples. Eu vou usando o Ctrl+A mesmo, tá? Eu não me lembro dos menus. Tem algum problema? Não, né? Eu não sou de ficar procurando, nem me lembro onde é que tá. Exatamente. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente usa, é o Vessel Visit. Então, tudo que a gente for trabalhar para cadastrar Booking, cadastrar BL, tudo isso a gente cadastra o Vessel Visit. Então, a gente vai aqui na tela Vessel Visit, adiciona, tá? Então, aqui em verde é obrigatoriamente o que a gente tem que preencher, tá? Quer que preencha ou só mostra? Como é que é? Qual é a ideia? Só mostra mesmo. Se puder mostrar uma já preenchida, de repente. Tá, então porque a outra tela não vai mostrar exatamente dessa forma. Então, só para dar um exemplo, a gente coloca, deixa eu colocar aqui um navio que a gente teve agora há pouco tempo, Polônia. Então, vamos dizer que o Polônia ele tem uma viagem de importação 10S e a de exportação 10N. Então, o que a gente padronizou? A gente padronizou fazer o código dele de uma forma que a gente visualize o navio e qual a viagem. Tá? A gente tem que escolher o service dele. Não me lembro agora qual é, mas se eu fosse preencher, poderia preencher. O service é o joint, né? O antigo joint é o service. No caso ali é o tango. Tá? O line operator ele já puxa direto o line operator do navio, que está no cadastro do navio, que hoje quem faz o cadastro do navio é o pessoal de operações. Então, sempre que a gente for fazer uma visita que não tem o navio cadastrado, tem que solicitar operações o cadastro do navio. Por que eles ficaram com o cadastro do navio? Porque tem que fazer a estrutura do navio no N4. Como a gente não conhece isso, a gente não tem nem essa informação, ficou tudo com eles. Tá? A gente não precisa, mas a gente coloca a ETA dele, do navio. Normalmente os nossos navios são todos de PSI, que é longo curso. Next Facility a gente não preenche, porque não compete a gente. Essa escala Syscomex Carga é um campo customizado que a gente coloca o número da escala lá do Syscomex Carga. A gente já poderia preencher aqui caso tivesse, ou a gente pode adicionar depois. Tá? Então a gente preenche esses campos, dá o save. Vou puxar aqui o Polônia que a gente tem só para... Vamos dar uma editada no Polônia, que acho que foi o... Vou dar um edit aqui. Então, você pode corrigir aqui ó, a escala, incluir a escala aqui nesse campo. Tá? Então, na prontificação, a gente tem, em relação à Vessel Visit, essa primeira etapa que é cadastrar a Vessel Visit. Essa Vessel Visit ela vai sendo atualizada por operações e pela gente. O que a prontificação ainda faz em relação ao Vessel Visit? A gente edita o Vessel Visit para incluir essas informações aqui. Begin Receive,
e Dry Cutoff. O que é o Begin Receive? O que é o Dry Cutoff? É o início de recebimento e o deadline. O Dry Cutoff é o deadline. Isso, é o deadline. Então, para o nosso agendamento lá, agora falando de portal, só fazendo um link, o nosso portal de serviços, para que o agendamento funcione da forma correta, a gente precisa preencher esse campo aqui. Se a gente não preencher esses dois campos e a pessoa consultar o Booking lá, mesmo que o Booking esteja cadastrado, ele vai dizer que não está cadastrado ou não está liberado para agendamento. Por quê? O agendamento ele faz exatamente isso. Você pesquisa um Booking, ele verifica se o navio está com um período de recebimento definido, até para entender se está ou não está, se é possível receber. Se não é possível receber, ele até procura se tem algum lançamento de leite arábica, a gente vai ver mais à frente como é que é. Tá? Então, a gente, basicamente... E se tiver somente uma dessas datas... Também não funciona. Também não consegue agendar. Não funciona. Tem que ter as duas. Ele precisa do início e do fim para entender o período de recebimento. Uma outra coisa, na Vessel Visit, que a gente precisa ter cuidado, e a gente tem que ter a preocupação, aí eu vou pelo SPECT, que é mais fácil, que é onde a gente atualiza a informação, é a informação dos lines. O que são os lines? Os lines são os armadores que trabalham naquela viagem. Tá? Eu preciso ter essas informações preenchidas aqui para que eu possa cadastrar um Booking, para que eu possa cadastrar um BL. Se eu tentar cadastrar um Booking de um armador que não está mencionado aqui, eu lá não consigo visualizar a viagem. O N4 não me permite fazer esse cadastro se ele não tiver informado aí. Tá? A gente pode até depois mostrar isso aqui. Deixa eu até anotar o exemplo que a gente tem aqui, esse Polo 081. A gente não tem, no caso, aliança. Temos Hamburgo Sud, mas não temos aliança. A gente pode fazer um teste depois. Quer que veja aqui o que houve? Não, a AM não entrou. A AM não entrou? Tá. Essa tela aqui, só para entender, nós temos aqui a opção do cutoff deadline internamente por armador. Só que o nosso portal não reconhece isso no agendamento. Só o principal lá. Então, o N4 ele te dá a possibilidade de você ter deadline diferente por armador. Só que o nosso portal no agendamento, ele não foi feito pensando utilizar esse deadline. Ele só visualiza aquele lá. Qualquer coisa que você fizer aqui, ele não visualiza lá. A gente até usa esse dry cutoff aqui em certas situações. Na prontificação, quando a gente vai alterar algum booking, jogar de volta para o navio ou redirecionar, ele dá um erro dizendo que está fora o deadline venceu. Né? Se eu fizer isso depois do deadline vencido, ele dá um erro dizendo que o deadline venceu. Só que nesse caso, como eu estou mudando internamente, eu não vou fazer nada com o portal. Então eu posso incluir aí, que aí para aquele armador eu consigo fazer a alteração. Então a gente até usa esse dry cutoff aqui quando a gente quer fazer alguma alteração interna, sem precisar mexer naquele deadline lá principal. Ok? Alô? Eu também tenho som. Ele tem, né? Tem aqui.
Flávio? Pessoal, Evelyn? tá ouvindo? Oi, eu estou. Ah, A Evelyn que não está conseguindo ouvir. a Amy tá. Continuamos? A gente segue depois a Evelyn assiste o vídeo. Ou eu me entrei agora, se estiver em... Compartilha aí, tá? Aonde? Aqui? Ah, o pessoal não está visualizando, é isso? Isso. É porque ela não tinha entrado, a gente estava fazendo só o áudio. Apresentar? Estão visualizando agora? Oi? Tudo que você tiver utilizando aí, eles estão verificando. Estão visualizando lá. Mas estava gravando, né? Tá. Agora sim. Tá. Então, na Vessel Visit, a gente tem aquela atualização do início de recebimento, do deadline. Nós temos o cadastro aqui das linhas que precisam estar cadastradas para a gente cadastrar o público. Se estiver aqui, não reconhece. Nós temos aqui a apresentação. Deixa eu anotar aqui para eu não me perder. A gente tem aqui também o Late Arrival. Tá? A gente tem um campo aqui do Late Arrival que a gente inclui no mais, né? No maisinho, a gente inclui essas informações aqui que é utilizado para quê? Para a gente receber um container depois do deadline ou antes da abertura de recebimento. Ele funciona da mesma forma. Então aí no cadastro da Vessel Visit tu informa o booking que você vai receber. Isso, eu tenho. Isso. Então o que eu faço? Eu tenho que cadastrar aqui o número do container, o cutoff, que é o limite que ele vai receber fora do horário, o booking e o CNPJ de quem vai pagar. O início, né, que ele começa a contar para agendar é o momento que você processou. Então, se fosse um recebimento antecipado, ele está válido desde o momento que você registrou. Tá? Então, ele só define realmente o limite de entrega. Então, o que a gente costuma fazer aqui? A gente coloca aqui o cutoff, a gente pode colocar até o início do recebimento ou até deadline do navio. Tá? Não vai ter problema por quê? Se o navio abrir o recebimento, a lógica do sistema, ele entende, né, que está no recebimento normal, ele não vai apontar o late arrival, ele não vai entrar no quesito de late arrival. Ele só vai consultar aqui se o momento que o cara quer agendar tiver tiver antes ou depois do período do recebimento. Ele não achou, está fora, aí ele procura se tem um late arrival. Entendeu? A gente tem a forma manual de fazer esse cadastro de late arrival, ou a gente também tem lá no Agile Load, a gente tem uma opção de carregar isso via planilha. Então a gente tem uma planilhinha que tem aquelas informações. Então, se alguém mandar um pedido de 50 contêineres de late arrival, a gente monta isso na planilha e faz a leitura aqui pelo Agile Load, para não ter que cadastrar um por um. Tá? Então isso é uma opção que a gente tem do cadastro do late arrival na viagem. Perguntar alguma coisa, Richard? Não? Beleza? Então, essa é a parte da Vessel Visit. A seguinte que a gente pode falar é a questão do Booking, né? Do cadastro do Booking. Até para a gente dar o exemplo que eu estava falando do Line Operator,
Vou colocar aqui, ó, só para vocês verem. Vou criar um booking aqui maluco. O Line Operator, vou botar a aliança que a gente sabe que não tem naquele navio polônio, que é polônio, era o 081. Tu vê que ele não aparece aqui, ó. Por quê? O Line Operator Aliança, ele não estava cadastrado na viagem. Ele nem aparece. Agora, se a gente coloca um armador que consta, ele já aparece, ó. Hamburgo Sud. Então isso é uma trava que tem no processo. Estão ouvindo? Então daqui a uns 20 minutos, meia hora, dá uma passada lá, apresentar. Apresentaria. Daqui a meia hora, Tá bom. só para apresentar, né? Pra não ficar não. Tá bom, tá bom. Então. Oi? Esteja registrado. Então, a gente cadastra, ele puxa. Outra coisa que vale ressaltar são os portos que aparecem aqui. Tá? A prontificação não cadastra, mas o serviço, o service, ele tem um cadastro de portos, que é a rotação. E aqui para a gente só permite incluir os portos que estão cadastrados na rotação. Então, se a gente receber algum booking, alguma coisa que tem um porto diferente, a gente não consegue cadastrar. A gente tem que pedir para operações incluir na rotação do navio para a gente visualizar. Tá? Deixa eu pegar vamos consultar aqui para a gente não ficar. Só para a gente entender. Vou dar um edit aqui. Então isso aqui, a gente tem a parte principal do booking, tá? Nós temos o item do booking, que a gente também teria que incluir os itens do booking. Então aqui. Então o item do booking a gente coloca a quantidade, o tipo, né, que é o ISO. Automaticamente, quando a gente preenche o equipamento type, ele já puxa o tamanho, a altura e o tipo e o ISO group, tá? Nessa tela aí, Lúcio, essa tela só permite incluir container. Item de booking. Ele não aceita break booking. Container, só container. Tanto isso porque o amigo da Armazém pediu uma melhoria nessa tela aí para poder incluir carga solta também. Então tá. Então aí, deixa eu só comentar o seguinte, só para finalizar isso aqui. Então a gente coloca a quantidade, o peso. Aqui se tem carga perigosa, a gente tem que incluir os itens de carga perigosa se esse booking. Isso se for um booking manual, tá? O que a gente hoje praticamente não faz, é tudo via EDI. Aqui eu tenho que marcar se for com excesso, eu tenho que marcar aqui. Isso aqui é sem embarque direto, a gente marca aqui. Tudo isso a gente precisa para sinalizar. Já tem até um container informado aqui, ó. Tá? O N4, eu entendo que não tem como fazer essa questão de você criar uma carga solta no Booking. O Booking não suporta carga solta. Como é que faz quando
A gente quando tem quando a gente vai embarcar um breakbook, a gente faz um BL de exportação. A gente usa um BL de exportação. É como a gente trabalha no N4. Entendeu? A carga solta, a gente já fez os testes e a gente trabalha com... Não. Inclusive o despacho da carga solta no portal, ela considera o BL de exportação. Entendeu? Ele foi feito, acredito que o Vladimir tenha pedido até por talvez não conhecer a fundo, né? Mas a gente não tem booking para carga solta, não. Inclusive, eu fiquei de conversar contigo primeiro. Inclusive você tem aqui, ó, no booking, só para você entender, nessa parte principal do booking aqui, você tem a questão do fret kind. Ele até tem um breakbook aqui. Só que a gente não tem aqui, porque, por exemplo, o item ele puxa sempre o item de container, e ele é obrigatório, entendeu? Mas ele puxa isso aí lá da equipmentária, né? Se na equipmentária a gente incluir o breakbook também, funciona? Ele aparece ali? Podemos ver aqui agora? No equipment type. É container, chassi, semi-trailer, MAF ou acessório. Ele não tem breakbook, entendeu? Ele tem o ISO Group. A não ser, cara, que a gente... Eu não sei se a gente tem como... Não sei se a gente coloca como NA, not ISO, entendeu? Mas a gente estava fazendo baseado no BL de exportação. Vou começar com a gente não atende assim. Tá? Então a gente tem o cadastro do Booking manual. A gente tem como cadastrar manualmente, só que a gente praticamente não usa, tá? A gente tem a leitura automática do Agile Booking, que a gente nem visualiza isso, não passa pela gente, a gente tem que, na realidade, a gente faz um controle por aqui, né? Então a gente tem aqui os booking, os batches, para a gente dar uma monitorada. E aqui a gente vai estar verificando quais foram os erros estranho, isso não tem nem nada. 8/3, quando é que foi isso? Tá ao contrário, né? Vou pegar um erro aqui. O N4 tem isso, ó, tu vê, ó. Ele no status ele tá dando erro
E internamente ele processou. Engraçado, né? Esse deu erro. Ó, esse aqui, o que está acontecendo? Ele não conseguiu. Por quê? Por que ele está fazendo isso? A gente, consultando esse booking aqui, isso é uma das lógicas do que a gente colocou, exatamente que se o booking tiver algum container depositado, a gente tem que fazer isso manual, entendeu? Porque a gente tem que redirecionar. Ah, cadê você, booking? Ah, é o outro ali, né? Tá. É o navio, isso aqui é o código, é o ISO dele. Como é que eu edito isso? É, verdade. Malandro. Malandro, mané, mané. Então, se você ver, ó, isso é tá no TBN, é um navio que a gente usa para deixar como tá sem navio designado ainda. Então, esse aqui é o que a gente tem que fazer, tem que mudar para o navio. Se a gente verificar aqui, ó, ele deve ter o container aqui, ó. Tem um container depositado, tá ativo. Então, esse aqui é um que a gente tem que mudar manualmente. Está dentro da regra do cadastro de booking normal. Outra forma que a gente tem também para cadastrar o booking, a gente também tem a gente também tem uma planilha, se a gente quiser também usar uma planilha para cadastrar o booking, também tem. Tá? Tem o formato lá da planilha pré-definido, as colunas, e a gente também faz esse input pelo EDI Load. Tanto esse, né, que eu mostrei aqui, e aquele outro lá do Late Arrival, todos eles criam um batch. Tá? Então a gente monitora também para ver se tem algum erro ou não. Booking, acho que é basicamente isso. Tá, o que a gente pode fazer tá, o cadastro de booking. A gente tem agora a importação. A importação é o cadastro das informações de importação que a gente faz hoje através daquele leitura do arquivo do Syscomex. Tá? Antigamente ele funcionava no Agile Load, só que agora está naquele Agile Jobs, né? A gente tem uma pastinha, que eu não me lembro aqui exatamente qual é a pastinha agora, e ele faz a leitura do arquivo, bota lá na pasta, a gente bota um arquivo na pasta e ele faz a mesma leitura e a gente também verifica pelo batch também por aqui a gente também verifica se deu algum erro de leitura, algo desse tipo.
No caso, ó, nós temos... Esse aqui é muito antigo. Hoje tem um... Então ele dá algumas mensagens, no caso aqui foi só warning, tá? O que ele está dizendo aqui é alteração de ISO, que ele não alterou o ISO. Então tudo isso aqui a gente tem que estar sempre, a gente bota o arquivo e a gente dá uma analisada nesse batch aqui. Por quê? Aqui, se tiver faltando o line operator, quer começar com o Giba? Pode ser. Oi? Pode ser. Pode? Pode. Quer escrever alguma coisa para ele? Só que clicar no X. Tá. Então, só para entender, no Syscomex Carga, a gente tem que ter tudo batendo. A gente tem que ter a informação dos armadores que estiverem no arquivo, tem que estar cadastrado lá no line, senão ele dá um erro, ele diz que... ele dá um erro dizendo que não achou aquele armador, então tem que estar tudo cadastrado. Isso. Os portos tem que estar batendo, senão ele também dá erro ali. Aí nem faz a leitura, ele já mostra. Ele não, ele não lê nada. Se der erro, ele não lê nada. O warning ele ainda registra. Então, o pessoal até tem essa preocupação de estar sempre o mais certinho possível aquele cadastro, mas às vezes dá algum problema. Se não tiver aquela escala na visit cadastrada, ele também não consegue ler. Se o IMO do navio estiver errado, ele também não consegue ler. Tá? Então, a gente joga o arquivo lá, mas tem que monitorar aqui para fazer o ajuste. Aí, conforme for, a gente identifica. Aí, se tiver algum erro mais complicado, aí é TI que a gente joga para TI para ver se ela pode ajudar. Mas acho que ultimamente não tem dado problema no Syscomex. Porque a gente deu problema agora no Syscomex. Que a gente tem que ver como é que está a parametrização do sistema, porque eles informaram a CE, apesar de ter o porto de destino como Vitória, eles vincularam um manifesto de longo curso de importação. Então, ele acabou jogando como importação, eu não me lembro. A gente viu lá, a gente falei, eu tinha lá com melhoria, porque isso realmente não está previsto. Ele não tinha a questão de verificar o porto de destino da CE? Não tem. Mas você olhou no código ou você viu na especificação funcional? No código. Tá, porque na especificação a gente tinha algo desse tipo. Só que eu não lembro. Não, correção vai ter que ser feita. Só vai ter especificação bug ou melhoria. Se tiver na especificação, não é um bug, porque não foi feito. Então o Syscomex Carga ele faz a leitura do BL no sistema. Vou puxar aqui até o BL. Vou filtrar aqui por esse navio Polônia, só para... Então aqui ele cadastra os BLs. Tem até pouca coisa esse navio. Então todas essas informações aqui elas são cadastradas pelo Syscomex. Nada impede da gente criar também, tá? A gente pode inserir manualmente.
Então a gente bota a parte principal, as units, para a gente cadastrar a unit num BL, a gente inclui com esse mais aqui, bota o número do container. Só que esse número do container, a gente precisa antes, tá? Isso se for manual, tá? No manual, para eu cadastrar um container dentro de um BL, eu tenho que ter ele vinculado no navio antes. Como é que a gente vincula no navio antes? É o tal do Vessel Tow Plan. Então, para importação, se a gente fosse fazer da forma manual, a gente teria esse trabalhinho. Antes de cadastrar o container dentro do BL, eu preciso cadastrar o container dentro do navio. É como se fosse um EDI, né? Hoje, se eu não tiver um EDI, eu tenho que chegar aqui, colocar o navio e preencher todas as informações. Número do container, tipo, o line operator, se ele é cheio, peso. Claro, se eu já tiver o EDI load feito pelo pessoal de operações, o container já aparece para mim. Então eu já posso incluir lá direto. Tá? É o BAPRE. Tá? Se eu tiver o BAPRE carregado, eu consigo puxar a unidade para dentro do BL. Só que se eu não tiver o BAPRE carregado, eu tenho que fazer um Vessel Tow Plan. Porque eu não consigo incluir o container diretamente no BL. Eu tenho que fazer esse input. Na realidade, na importação, eu tenho que linkar o container para dentro do BL. E se a informação do BAPRE não bater com a do BL, ele também dá um erro. O que eu estou querendo dizer não bater com o do BL? Se eu tiver o BAPRE informando um porto de embarque e um porto de descarga diferente do que eu estou colocando no BL, ele dá um erro. Né? Se o BAPRE diz que ele veio de Buenos Aires e eu estou tentando cadastrar num BL de Houston, ele vai dizer, olha, essa carga não está vindo de Houston. Então, a gente não consegue cadastrar. Ele faz uma verificação. Faz uma verificação. Gravado no Tow Plan. Positivo. Tá? A gente tem, só para entender, eu vou puxar aqui um pouco para a Unity. A gente também tem algumas informações que a gente tem um container de exportação aqui. Esse fru aqui é o que é de passagem, na realidade isso não é para o T1. Então, eu até poderia colocar no filtro aqui, né, para não atrapalhar a nossa visualização, botar aqui uma categoria, não é. É porque o sistema baixa todo o BAPRE. Isso, o BAPRE ele carrega tudo, entendeu? Então, ó, eu tinha 1.505 containers, eu vou tirar o que está de passagem, já caímos para 281. Então, provavelmente aqui tem basicamente o que a gente vai estar movimentando. Então, a gente tem exportação, tem transbordo, tem importação. A gente também segue, nós temos alguns campos aqui, a gente tem uma parametrização na importação e na exportação, que ela valida com a leitura do Syscomex carga, do arquivo. Deixa eu ver aqui. A gente tem umas holds aqui. Por exemplo, essa hold aqui é despacho. Então a gente já fez a liberação. E ele também não tem a trava do Syscomex carga. Então, significa
A gente tem um campo aqui. Deixa eu ver se está em routing. Não estou me lembrando aqui. Deixa eu ver. Tentando me lembrar onde é que está. Aqui. Content Syscomex. Isso é um dos campos que a gente... É o Syscomex. Esses são campos contentes. Manifesto. Até que o pessoal usa isso aqui para o boletim de carga. Não sei nem como é que está o funcionamento do boletim de carga. Se é mais operações, mas a gente tem essas informações aqui. Ó. Essas informações, elas são incluídas na leitura do Syscomex Carga. Tá? Esse número de manifesto e número de CE, ele carrega e fica registrado. Ele só vai mudar se tiver alguma atualização da informação. Esse liberado aqui é um campo que a gente criou, que toda vez que a gente faz uma leitura do Syscomex Carga, do arquivo, quando ele começa a ler o arquivo do Syscomex, ele apaga todos esses campos aqui. E conforme ele vai lendo o Syscomex, ele vai preenchendo de novo. Qual é a ideia disso aqui? É exatamente a gente pegar se todas as unidades que estão no Unifor estão constando no arquivo do Syscomex Carga. Tá? Então, se em um determinado momento eu tenho um container que esse campo foi preenchido como liberado e esse container ele é excluído do arquivo, como ele não contempla atualização, o que eles fizeram na leitura? Ele apaga sempre esse campo de todos os containers e preenche de novo. Então, mesmo que ele tenha sido preenchido uma vez, quando for lendo o arquivo de novo, ele vai preenchendo. Se algum container não for preenchido, significa que ele não está no Syscomex Carga. Isso já impede uma descarga ou um embarque daquele container. Tá? Isso aqui, retired, também normalmente acontece quando o pessoal cancela o agendamento. Então isso aqui isso aqui na realidade a gente deveria descartar também, tudo que for retired. É bom a gente desconsiderar, porque isso é lixo na realidade para a gente, né? Então isso é bom a gente também tirar para não... Na realidade acho que eu fiz besteira, né? Na realidade eu fiz besteira. Porque lá em cima eu tinha colocado... Então, a gente trabalha muito
com a Unity, né? Então a gente tem algumas travas, né? Algumas holds que elas são automatizadas dessa forma. Só para entender, deixa eu colocar aqui as holds aqui, só para a gente ver. Algumas holds que nós temos, uma delas é a do Syscomex Carga, que a gente criou. Essa do Syscomex Carga, ela só aparece quando não tem informação no arquivo, né? Então ele se baseia naqueles campos, manifesto, CS, ali não está preenchido, ele fica aparecendo na Unity, exatamente impedindo a descarga ou o embarque, tá? Esses bloqueios aqui, que são os bloqueios de Syscomex Carga, são aqueles correspondentes. Se ele aparecer no arquivo esses bloqueios, ele automaticamente lança no sistema. SCX evento Syscomex e C gera o quê? Syscomex Carga. Tá? Então isso aqui são bloqueios específicos que constam no arquivo do Syscomex. Aí na leitura, se identificar alguma unidade ou alguma CE com aquele bloqueio, ele joga para o uniforme. Tá? Esse bloqueio aqui é o bloqueio de despacho. Então, toda vez que a gente faz um despacho no portal, ele libera essa trava. Tá? A gente tem uma outra trava também, que é para os containers que não são de despacho. Então, vazio, container vazio que não tem despacho, aí é essa trava que aparece. Aí a gente faz a liberação através do update hold permission. Aí a gente coloca aqui grant permission e coloca lá, tanto é que ele está aqui, ó, é o que aparece para a gente, tá? Então a gente libera o embarque de container cheio através do despacho no portal, ou container vazio, e alguns transbordos através desse release hold, update hold. Lúcio. Oi? Oi, é a Emily. Essa parte que você faz o desbloqueio é sempre manual? Como é que é? Essa parte que você faz o desbloqueio da Unity é sempre manual? Essa do Grant Permission? Para container vazio, sim. A gente marca as units, né? Quando é um container vazio ou é um transbordo que não tem origem no Brasil, né? Não é origem nacional, a gente faz essa liberação manual. A gente marca as unidades e dá esse grande permission. Ah, tá. Então são só as units vazias. Então. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente fez o processo, a gente só contemplou o despacho das unidades cheias, que efetivamente necessitam documento para embarcar. A gente tinha parametrizado o sistema que essas unidades que não precisam de despacho estariam automaticamente liberadas. Só que... Entendi. Oi? Não, eu falei que entendi. Só que aí internamente a gerência achou muito perigoso esses containers já estarem liberados automaticamente para embarque, entendeu? Eles mudaram, pediram para a gente fazer um ajuste no sistema para que houvesse a intervenção do pessoal confirmando que aqueles containers que não necessitam de liberação fossem liberados. Entendeu? Então, quer dizer, então a gente teve que fazer essa trava no sistema para que houvesse a intervenção, a confirmação da prontificação nessa liberação. Tá, ok. Obrigada.
Então, deixa eu ver se a gente tem mais alguma trava aqui. Então, a prontificação ela não tem mais nenhuma trava em relação a... Então, as travas que nós temos são exatamente essas, que são do Syscomex, que se ele não tiver informado, ele não libera o embarque ou a descarga, e essas duas do despacho, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente tem aqui para fazer. A gente tem a rolagem, né? A gente tem uma funcionalidade, só para mostrar aqui, para fazer a rolagem, a gente marca o container, né? Aí tem o transaction, rolagem de container, tem a service order, que a gente preenche aqui caso tenha sido solicitado pelo site, né? Que a gente tem a opção do cliente solicitar a rolagem pelo site, nunca pede, mas a gente tem, se for pedido, a gente coloca aqui a service order do site, tá? Isso é só para apontar a rolagem. Para mudar o container mesmo, a gente tem que ir lá no Booking. Infelizmente o N4 não deu essa facilidade para a gente tem que ir no Booking, editar o Booking, aquele apontamento lá, ele só aponta o serviço de rolagem. Para redirecionar efetivamente, a gente tem que trocar aqui ou o navio ou o porto de descarga, tá? Então, a nossa rolagem hoje no N4, ela é feita nessas duas etapas. Eu preciso atualizar o Booking. Além de atualizar o Booking, eu tenho que confirmar se mudou a unidade, porque se eu fizer aquela rolagem do Booking depois do deadline fechado, ele não atualiza na Unity. Então, se eu for rolar, eu tenho que atualizar o Vessel Visit, lá o dry cutoff do Vessel Visit, alterar o Booking para o navio TBN, que for o caso, ou o navio definitivo que a gente vai jogar. A gente tem que confirmar que atualizou em Unity a informação do navio do OB, tá? E ainda aplicar a rolagem do evento. Então, o nosso redirecionamento ele ficou dessa forma. Parece complicado, mas a gente tem a opção de aplicar em vários containers ao mesmo tempo o serviço de rolagem. Claro que a gente tem que redirecionar o Booking um por um. Talvez eu não tenha pego essa parte da explicação, mas isso já é um momento que você está realizando a rolagem. Isso. Mas a solicitação você recebe por e-mail? Recebe por e-mail. Se tiver, como é que normalmente recebe por e-mail. Ou o armador pede por e-mail, ou a gente recebe um e-mail que é gerado via site se alguém solicitar pelo site. Tá? Só que por enquanto a funcionalidade de rolagem pelo site não pegou. Ninguém pede. Tem como nosso privilégio para alterar o navio? Não. O que acontece? Aí é o Booking. Pode acontecer, realmente. Eu tenho um navio, eu já recebi o container, tá?
e eles mandaram um EDI booking revisando para um navio novo. O que vai acontecer? Lá no EDI batch, ele vai dar um erro. Por quê? Ele não atualiza o navio ou o porto caso o container já esteja depositado. Por quê? A gente precisa apontar o redirecionamento. Então, a gente, pelo batch, a gente vê que ele redirecionou para o navio B. O que a gente faz? A gente atualiza o booking manualmente para o navio que ele mandou, aplica o evento de redirecionamento e a gente também pede para que faça um reprocessamento do booking, que é para dar uma limpada no erro do batch, entendeu? Exatamente para ficar direitinho. A gente pede para reprocessar o... Aí o que ele vai fazer? Como ele já vai estar no navio novo, ele vai dar complete normal. Tá? Mais por uma questão de manter organizado. Então esse é o processo que a gente faz no redirecionamento. Ô Lúcio, mas assim, o processo do que a gente havia desenhado lá, eu sei, lá na época do projeto a gente teve até essa discussão, que você disse que os armadores, eles não iam querer fazer via site de serviço, porque eles estão acostumados a mandar via e-mail, etc e tal. Uhum. Mas você viu algum trabalho por parte do RC, da parte do pessoal que cuida de armador, para que incentivasse que eles utilizassem o site? Porque quando eles faziam a solicitação do site, a ordem de serviço era criada já, então você já tinha o número dela, né? Recebia por e-mail já com o número dela criada, e ela ia atualizando lá os status conforme você fosse fazendo esse procedimento interno, né? O que a gente não conseguia era fazer exatamente isso, entrar no booking e trocar a informação. Isso até nós conversamos que não foi possível porque precisava ser feita uma validação junto ao operacional para saber se era viável ou não a troca do container do booking, ou o porto, ou a viagem. Então, resumindo a minha pergunta, né? Se você viu algum trabalho sendo feito por parte deles, depois que a gente teve o Go Live, para que incentivasse esses armadores a utilizarem a funcionalidade? Eles pretendem fazer, mas efetivamente não fizeram ainda. Eles estão cientes da funcionalidade via portal e iam tentar fazer um trabalho de conscientização junto aos armadores e clientes, sim. Isso está no plano deles, mas não foi feito ainda. Entendi. Pra gente não muda muito, né? Pro nosso, é indiferente, né? Para o nosso processo, a utilização do portal não impacta em nada. Pelo contrário, até uma informação a menos que eu tenho que colocar lá do Service Order. Mas para o cliente é legal que ele consegue visualizar se já foi feito ou não, entendeu? Isso. Ele consegue checar os status. E outra, a gente teve aquela premissa no projeto que o contato do cliente externo, ele não seria mais direto, né? A gente teria um contato via o atendimento ao cliente. Então, não seria assim, o armador te ligando no seu telefone pedindo para você fazer alguma coisa. Seria através do atendimento ao cliente, que é como se fosse centralizado, né? Tudo que fosse cliente externo entraria em contato primeiro com eles. E aí depois a gente teria a parte interna, que é o que você executa, né? Só que você receberia o e-mail do sistema e não mais do cliente externo direto. Não sei se você lembra disso. Sim. Só que... Mas era isso, Lúcio. Não, seria isso. Só que pro armador, eu não sei se ele vai querer perder a agilidade de lidar direto com a prontificação, entendeu? Eu, particularmente... Acaba sendo uma questão cultural. Além de cultural, eu entendo que o RC não vai dar conta a dinâmica do armador
Ele lida direto com... É aquele negócio. Eu entendo que tem certas coisas que o RC realmente tem que se envolver. Eu acho que é louvável ter um controle via RC. Só que a gente tem que ver isso com muito cuidado. Não é tudo que a gente... não é só porque é cliente tem que envolver o RC. Senão teria que ter RC na prontificação, teria que ter RC no gate, teria que ter o RC operando o navio. Isso não existe. Como é que o planner, né, o ship planner lá de operações vai tratar um plano de navio com planner com RC no meio? Não existe isso. Tem certas coisas que não dá. Por mais que o pessoal queira envolver o RC, não tem como. Acho que o RC tem que se envolver em questões pontuais. Problemas, solicitações assim mais complicadas. Agora, o dia a dia, o que já está no automático, a gente já sabe que funciona, não tem como RC, não vejo, acho que vai atrapalhar mais do que ajudar, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que a gente vai discutindo com o decorrer do tempo, a gente vai vendo, entendeu? Entendi, tá bem. Oi? Entendeu, né? Eu falei que eu... Oi, entendi sim. Obrigada. Ok. No Unifor, deixa eu ver se deixa eu tentar me lembrar aqui se a gente tem mais alguma coisa. A gente tem um redirecionamento, eu já falei do lar, né? Do apontamento do lar, do recebimento do navio, do redirecionamento. Nós temos aqui no Unifor ainda os relatórios, nós temos alguns relatórios que é mais informativo, né? Que a gente tem tem o CBR, isso aqui é imprimir e mandar para o armador. A gente tem uma lista de entradas de exportação que hoje a gente manda para o armador da prontificação, porque a gente está com um problema do portal. Na realidade, a gente não pensou direito na hora de fazer o do portal e eles têm algumas limitações. Por exemplo, visualizar um armador por vez, né? Então a gente tem um caso sério aí que é o da Hamburg Sud. O Hamburg Sud visualiza Hamburg Sud e Aliança, e quando eles entram no portal eles não conseguem visualizar os dois armadores, porque a gente botou uma restrição que ele só poderia ver um armador, ele estaria vinculado a um armador apenas. Fora isso, a gente também tem alguns ajustes a fazer na questão do peso, né? Que a gente tem peso no portal, que ele informa o peso de balança está sendo informado como o peso manifestado. Ele tá lá peso de balanço, mas ele está puxando o peso do manifestado. E o peso líquido manifestado, não é nem o peso bruto. E esse nossa lista de entradas, ele tem uma deficiência que a gente não conseguiu colocar a DDE, que é um campo customizado dentro do Unifor. Então, é outra coisa que o armador também reclama quando a gente manda esse relatório. E a gente acaba tendo que fazer o quê? A lista final, a gente gera sem a DDE e insere manualmente. O Douglas estava fazendo um mapeamento para o load list do campo da DDE para colocar no relatório do Unifor. Então eu vou ver se ele, mapeando esse campo, se eu também consigo incluir nessa lista de entradas. De qualquer forma, até a Luana deve até entrar no circuito também nessa relação da lista de entradas por causa do VGM. Então, de uma forma ou de outra, esse relatório ele vai ter que ser mexido, né? Tanto esse quanto do portal, porque lá a gente vai ter, eu entendo que a gente vai ter o campo de manifestado, de pesagem e ainda de VGM. Então, a gente, de uma forma ou de outra,
a gente vai ter que mexer nesses relatórios, tá? Eu acho que é uma boa hora até para acertar essa questão do peso manifestado, com o peso de balança. Já foi solicitada a atualização desse relatório? Tem um chamado aberto, a gente já mostrou quais são os campos. Acho que estava até com a Flávia, né? Ou com a Kelly, não me recordo agora. Mas já tem um. Sim, Tem, não tem? Tem. sim, tem um chamado para esses dois itens aí que o Lúcio explicou. Isso, a única coisa que Agora, eu comentei com a Luana, que como eles vão ter que mexer em caráter de urgência por causa do VGM, aí eu falei com ela até para conversar antes, de se for o caso, faz tudo junto, entendeu? Para não, vamos dizer assim, ter retrabalho. A Luana deve fazer um contato em relação a isso. ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no N4 que a prontificação faça. No site vocês têm um despacho. Isso. A gente tem no portal. Qual? Aqui? Esse aqui? Beleza. Caramba. Caraca, não lembro minha senha. Eu não lembro minha senha. Lembrei. Então a gente tem aqui o despacho. Esse despacho vocês só fazem no site. Só no site. Então a gente. que aplica aquele evento de liberação primária? Isso. Quando a gente faz o despacho aqui, ele libera lá aplica o evento. Tá? Então o que ele faz? A gente entra com booking aqui, tá? CNPJ do cliente, CNPJ da comissária, só para vocês entenderem. Aqui eu coloco o número dos documentos, que é a DDE, tá? E os containers eu vou vinculando por documento. Como é que a gente está vinculando hoje? Incluindo o lacre. Tá? Então, uma vez que eu coloquei o lacre, eu seleciono o documento, marco o container e preencho. Aqui eu posso botar e preencho o lacre. Ele faz o confronto do lacre que eu coloquei com o do sistema. Tá? Ele não me impede, mas ele dá um alerta. Tem uma divergência de lacre. Eu posso prosseguir se eu quiser. Preenchi as informações, eu dou um processar aqui, tá? Conforme eu vou incluindo os documentos aqui, só para entender, quando eu lanço um documento, vou aqui no N4, deixa eu pegar um container aqui de exportação, Inspect Unit. Uma vez que eu faço o despacho, o que ele faz? O que ele faz aqui, Toda vez que eu faço o despacho, ele inclui um documento.
ele vai fazer a liberação de exportação, ele vai aplicar esse evento aqui. Ih, caiu? Oi? Então, quando a gente, normalmente quando a gente faz o despacho, normalmente não, quando a gente faz o despacho, ele aplica esses dois eventos aqui: liberação de exportação e inclusão DOC despacho. Esse aqui ocorre quando a gente está liberando um container. Então, por exemplo, incluir um documento, ele aplica essa liberação de exportação e essa inclusão DOC despacho. Se eu incluir um outro documento para esse container, o que ele vai fazer? Ele só vai incluir outro evento, inclusão do despacho. Ele não inclui outro, liberação de exportação. Tá? Nesse caso aqui, se eu excluir o despacho, tá? Por algum motivo eu tirei o documento de um container. O que ele faz? Ele bota aqui uma exclusão DOC despacho, tá? E nesse caso, como ele só tem um DOC despacho, ele cancela também a liberação de exportação. Se eu tivesse liberação de exportação e 2 documentos de despacho, e cancelasse um documento de despacho, ele ia cancelar um despacho e ia manter a liberação de exportação. Ele só vai cancelar a liberação de exportação se eu cancelar todos os documentos. Tá? Então ele tem essa lógica no processo. Então ele até está bem alinhadinho. Então, tenho 3 documentos amparando aquele container, ele só vai cancelar a liberação de exportação se eu cancelar os 3. Enquanto eu mantiver um liberando, ele mantém a liberação. Tá? Não tem um evento chamado liberação para embarque também? Ou é só liberação para exportação? Então, liberação para embarque, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem aquele do container vazio, né? Não, a liberação para embarque, na realidade, é a presença de carga. Ah, tá. É a presença de carga. Deixa eu ver se tem algum aqui. Esse aqui pode ser que tenha. Liberação para embarque. Inclusive você vê aqui, ó, o documento DDE, ó, está batendo, entendeu? Então, esse liberação de embarque, na realidade, é a presença de carga. E esse aqui é o despacho. Essa liberação de embarque, ele não trava nada no sistema, né? Só que ele é um serviço billable. Ele foi desembaraçado aqui, né? Nesse caso, foi desembaraçado aqui. Hoje, a gente não tem nenhuma lógica, por exemplo, de confrontar isso aqui, tá? Antigamente no SGTP a gente tinha um confronto do despacho com a presença de carga. Né? Se o cara fizesse o despacho, ele verificava se tinha uma presença, verificava inclusive o número do documento. No N-Fora a gente não tem essa inteligência que a gente tinha no SGTP. A gente tem, até para informação, a gente tem na prontificação, a gente controla também a informação de NTE. A gente tem essa informação de NTE aqui. Essa informação aqui de NTE hoje, tá?
a gente tinha parametrizado para colocar ela sendo feita no gate. Só que ela não está sendo feita no gate. Porque o Macena não aceitou input manual. Realmente a gente vai ter uma automatização lá na frente, então não deveria ter esse input manual. Então hoje, a prontificação que está atualizando esses dois campos aqui. Tá? A gente pode atualizar através do update routing, ou a gente tem um eventozinho para corrigir também, que ele puxa só esses dois campos. Tá? Então a gente precisa estar atualizando isso, porque essa informação a gente manda para a Receita, então a gente tem que manter esse controle. O que a gente está pedindo de mudança? No agendamento, essa informação ser colocada pelo transportador no agendamento e o agendamento trazer para cá. É o que a gente está pedindo. É uma alteração que a gente tem para fazer. E o processo de saída, quando a gente tem um outro campo aqui que é quando a unidade sai que preenche. Esse NTE aqui, ele é preenchido quando vai para multi-rio, por exemplo. Tá? Então esse campo aqui, quando a gente tem uma unidade que sai para multi-rio, ele preenche automaticamente. Foi criada uma funcionalidade que ele cria um número e vai atualizando. O Redex tem isso aqui preenchido bastante, né? Porque ele manda para a gente. Os nossos aqui é só quando a gente manda para multi-rio, é pouca coisa. A gente tem aqui um campo só para a tabela que foi criada. Essa aqui é a nossa. Então, desde que a gente entrou o sistema no ar, a gente teve emissão de 46 NTEs só. O T1. O Redex deve estar com essa tabela do Redex deve estar bem grandinha. Tá? O nosso processo aqui, para ele gerar NTE, só para vocês entenderem, a gente precisa update routing. Para esse container gerar NTE na saída, a gente tem que atualizar essa informação aqui do DRE status e esse destination site aqui. Tá? O pessoal colocou uma regrinha que toda vez que esse destination site tiver preenchido, ele verifica se é um recinto se ele é de Redex. Se for, ele gera NTE para o caso. Então essa é uma informação que a gente tem que preencher quando eu for fazer um container para sair do terminal de NTE para multi-rio, eu tenho que fazer o despacho dele, ele tem que sair despachado e eu tenho que atualizar essa informação aqui, que é o DRE status, o destination site e o group code, que é para o pessoal fazer o endereçamento. Só isso. Tá? Aí ele gera NTE. Se eu não colocar o destination site aqui, botar um terminal que não tem NTE, ele não gera. Se eu botasse aqui, deixa eu ver, quando a gente devolve para o cliente, a gente bota esse exportador de evolução. Exportador de evolução, ele não gera NTE, tá? Que é uma devolução para o cliente, ele está saindo como processo. NTE é só se for para multi-rio, Pennant, Triunfo, essas coisas assim. A gente faz no portal ainda a presença de carga. Então, na presença de carga, a gente vai informar o número do documento, CNPJ,
vai informar a quantidade de volume, se é container, carga solta, né? Inclui aqui o booking, pesquisa aqui o booking. A prontificação faz muito o cadastro pelo booking. Então ele vai pesquisar o booking, vai incluir aqui e vai aparecer os containers aqui embaixo. O Redex trabalha muito com esse booking NF, que ele puxa lá pela nota fiscal. Quando for carga solta, quando é carga solta de exportação, a gente coloca aqui pelo BL. Então a presença de carga, ela dá a presença de carga no BL de exportação. Aí ele vai puxar o item da carga solta e a gente vai fazer a presença. Uma vez feita a presença de carga num item, se a gente não marcar que é parte lote, vai, né? Vai parar? A gente continua depois? A gente já fechou bastante prova, a gente já praticamente... 2 minutinhos. Pode ser 10 minutinhos? Não? Tá. Então, só finalizando, para ele aparecer numa nova presença, eu tenho que marcar o part lot. Porque o sistema, uma vez dada a presença, ele não aparece de novo para você presenciar, entendeu? Ok, senhores, vamos fechando. Onde é que finaliza aqui? Emily, Flávia, nós vamos ter que encerrar por aqui porque perdemos aqui o tempo. A reserva da sala. Aí a gente marca uma outra data para continuar, se for o caso, tá bom? M. Oi. Você ouviu? Eu falei que a gente vai ter que parar porque a gente perdeu a sala aqui. A reserva era só até as 16 horas. Tem outra reunião.